Bem-vindos todos os que sintonizam este nosso grupo de Conexão Bíblica. Damos mais uma vez início a um novo tema que está em andamento, Estamos tratando do final dos tempos. É uma coisa que sempre a gente deixa lá para o futuro, E é realmente uma coisa do futuro, mas que a cada dia os sinais se tornam mais claros, a gente vai poder ter ciência disso quando a gente volta os olhos para esse livro, o livro do Apocalipse da Bíblia. Vamos fazer isso junto, porque todos nós precisamos crescer. Nós nascemos para uma vida e vida cresce. E essa vida veio daquele que é capaz de doar vida e que doou Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, mas para começarmos a falar, para começarmos a discutir esses assuntos tão preciosos, precisamos daquele que é a preciosidade maior dada aos homens, que é o Espírito Santo. Isso já falamos muitas vezes e é importante sempre repetir. Porque às vezes não temos consciência do que aconteceu naquele dia que Jesus, depois de ressuscitado, desceu ao mundo e deixou conosco o seu Espírito. O seu Espírito, o Espírito de Deus, habita no cristão. É uma dádiva tão grande e às vezes tão banalizada. A gente não fica andando pela nossa cabeça e não procura esses ensinamentos. Então, é na força do Espírito Santo que eu me arrisco a falar sobre esse tema, Sabendo que se eu estiver realmente confiando nessa presença, essa palavra é útil para vocês e para mim, Então, é dessa forma que temos que nos colocar. E é por isso que eu oro, peço humildemente ao Pai, em nome de Jesus, que a força do Espírito Santo conduza a nossa reunião. Que possa também abrir os ouvidos de quem escuta e possa fazer com que entre somente aquilo, Senhor, que vem dele, do teu Espírito. Aquilo que pode edificar as pessoas, que pode trazer vida nova, vida que se estende para a eternidade. E esse é o nosso assunto. Ó Deus, louvado seja o teu nome, hoje e para sempre. Amém. Bom, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos começar o nosso tema de hoje, Bom, tratando aí dos últimos tempos, a gente passou por alguns textos que são repetidos aí, que estão na tela, E nós vamos só passar rapidamente por eles, só para nos posicionarmos, Estamos tratando desse assunto, que é um período bem interessante, porque a criação e tudo que Deus fez está aqui disponibilizado com a presença do Espírito Santo, mas a terra, a gente sabe, ela vai se corrompendo porque o mal, ele contamina, e cresce. Portanto, o cristão, no final dos tempos, ele precisa estar atento e uma maneira de se posicionar diante das coisas que vão acontecendo é essa que está na tela, que Judas deixou para nós já lemos, onde ele fala da importância de orar no Espírito Santo. Por quê? Porque no mundo, no fim dos tempos, ele diz aí, virão impostores, que viverão segundo suas ímpias paixões, homens que semeiam discórdia, homens sensuais que sabem influenciar e que não têm o Espírito. Mas ele fala para nós, mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa fé santíssima. Orai no Espírito Santo. E conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus. E aí, como fazer isso? Para com uns, nós vamos tentar mostrar, levar à luz, repreendê-los, exortá-los, fazê-los acordar. E vamos, se conseguirmos, salvá-los, arrebatando-os do fogo. Dos demais, nós não vamos ficar com ira, indignação, com ódio, mas vamos com compaixão, porém repassada de temor, não nos misturando, detestando até a túnica manchada pela carne. Isso porque é aquilo que nós comentamos aí, o mal é contaminante,
Bom, a gente vai tratar do livro do Apocalipse, né? É um livro difícil? É um livro como toda a Bíblia, pessoal. Toda a Bíblia, ela exige revelação. Precisamos de revelação e é por isso mesmo que Jesus mandou o seu Espírito. Esse é o Espírito que pega a palavra e a faz transformar-se em vida, né? Pega a palavra só por nós mesmos, ela é morta, né? Mas a palavra e o Espírito gera vida. Foi assim na criação de todas as coisas, né? E as Escrituras são a palavra de Deus, portanto, ela é algo vivo, né? Atenção, nós estamos buscando algo que vai se cumprir no final dos tempos, né? E esse algo é a justiça, é a vontade de Deus, tudo que Deus fez dentro de um fundamento que é a justiça, e essa justiça vai se cumprir, né? Mas essa justiça é boa, é uma promessa, superior às promessas daquela velha aliança, daquelas que que os judeus, os hebreus, tinham recebido, de entrar na terra prometida, onde manaria leite e mel. Então, aquela terra prometida era uma figura daquilo que está reservado a toda a humanidade agora, no final dos tempos, né? Era uma figura de algo que estava ali, palpável, visível, mas que agora vai se cumprir em plenitude, né? Então, essa promessa nova é muito superior àquela. Porém, assim como eles duvidaram daquilo que Deus havia dito por meio de Moisés, existe esse perigo para nós, né? É por isso que a gente pôs aí esse texto da carta aos Hebreus, que ainda não é o livro do Apocalipse, né? É a carta aos Hebreus, e dizendo que essa promessa está de pé, né? Então, o texto de Hebreus, lá no capítulo 4, do versículo 7 em diante, diz o seguinte: Deus, após muitos anos, por meio de Davi, estabelece um novo dia, um hoje. Portanto, esse dia é hoje. Todo o tempo compreendido na palavra hoje. Ao pronunciar as palavras mencionadas, hoje, então qualquer dia desses que nós estamos vivendo, se ouvirdes a sua voz, se ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Se Josué lhes houvesse dado repouso, Josué foi aquele que entrou na terra prometida com Israel e que conseguiu viver essa terra que manava leite e mel, né, e conquistá-la. Era uma luta também, né? Mas Josué não foi o autor do repouso verdadeiro, porque depois de muitos anos, porque depois de muitos anos, se fosse aquele o repouso verdadeiro, não teria, depois de muitos anos, falado de um outro dia. Por isso resta um repouso sabático para quem? Para nós, o povo de Deus, aquele que nasce de Cristo, né? Resta um repouso sabático. E quem entrar nesse repouso descansará de suas obras, como Deus descansou das suas. Está vendo? O Espírito mais a palavra é que realiza, e aí então entramos no verdadeiro desfrute do propósito de Deus, que é maravilhoso para toda a humanidade. O doloroso é que muitos desprezam, assim como Israel, a maioria daqueles que iam entrar na terra prometida temeram por causa das situações que estavam lá, das cidades fortificadas e da aparente impossibilidade de alcançar. Isso também vale para nós, né? Assim, apressemos-nos a entrar nesse descanso, confiando que Deus é capaz, para não cairmos, por nossa vez, na mesma incredulidade. E aí vem a frase que a gente queria destacar, que está aí em vermelho: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Muito bem, essa palavra viva e eficaz, ela às vezes parece difícil de entender. Por isso que eu falei, o Apocalipse é um livro difícil, né? Parece, mas ela mesmo, sendo viva e eficiente, é capaz de nos abrir o entendimento.
de nos revelar, porque nós temos um instrumento para isso, preciosíssimo, que é a presença do Espírito Santo, né? E ele é que vai nos mostrar os detalhes, vai incutir essa palavra em nosso coração. Por quê? Porque ele conhece tudo, nenhuma criatura lhe é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Temos, portanto, um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus, conservemos firmes a nossa fé. Então, esse sumo sacerdote aí, que penetrou no céu, é o próprio Jesus, né? E ele é sacerdote por quê? Porque ele é aquele pelo qual são gerados os filhos de Deus e que é chamada a Igreja de Deus, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o grupo daqueles que se salvam. Então, o sumo sacerdote é aquele que está acima de todos esses, e dos quais e de quem todos estes são gerados, né? Jesus como sumo sacerdote. E é justamente Jesus como sumo sacerdote que aparece no capítulo 1 do Apocalipse. Nós já lemos esse texto, vamos repetir rapidamente, né? Revelação de Jesus Cristo, que lhe foi confiada por Deus para manifestar a seus servos o que deve acontecer em breve, né? Por ele, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou ao seu servo João. Então, tá aí, ó. João é que recebeu toda essa revelação do Apocalipse, né? Ele foi o apóstolo que Jesus falou, eu quero que ele fique até que eu venha. Ele não ficou fisicamente aqui na terra até que Jesus venha, mas a palavra que seria dada a ele, essa palavra estaria aqui até que Jesus viesse, né? E esse apóstolo atesta, ele mesmo diz que atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu, foi ele que viu. Feliz o leitor, aí somos nós, ó pessoal, feliz o leitor e os ouvintes, aí vocês também, né? Se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então, a gente está fazendo esse estudo de olhar para esse período, porque ele já tem sinais de aproximação. A primeira coisa que consta no Apocalipse é João às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz. Então, o texto de João se dirige a 7 igrejas. A gente sabe que o número 7 é um número que tem um sentido importante nas Escrituras, que é o número da obra completa, dos 7 dias da criação. Ele sempre que se repete está falando de algo completo. Então, João, a totalidade das igrejas, e as igrejas naquela época elas estavam surgindo na Ásia, e ele estava então falando daquelas igrejas da Ásia, mas vale para todas as igrejas ao longo da história. A vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele está falando aí que cada cristão é chamado a ser sacerdote, e o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Sacerdote é aquele que fica entre Deus e a criação toda, né? E Jesus Cristo fica entre Deus e nós, tá? Com toda a autoridade. Então essa visão de João era a visão de Jesus como sumo sacerdote. Ele que vem com as nuvens, todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Nós já comentamos sobre isso. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim e amém. Eu sou o Alfa e o Ômega. Agora é Jesus falando. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Aí agora João. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Em um domingo fui arrebatado em êxtase e ouvi por trás de mim uma voz forte como trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda às 7 igrejas:
a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Bom, então aqui só um destaque. Nós estamos falando então do que João, da ordem que João recebeu de escrever um livro e mandá-lo para 7 igrejas, que são essas igrejas que estão aí, igrejas daquela época, mas que representam a totalidade das igrejas ao longo do tempo, né? Então ele recebeu essa ordem de escrever esse livro e mandar com todas as revelações que ele teve, né? E aí então João tem uma visão e viu Jesus aí tipificado como o sumo sacerdote na visão. Pelo que ele viu, Jesus se manifesta aqui como sumo sacerdote. Está em Apocalipse 1, do versículo 12 em diante. Então esse assunto já é de hoje mesmo, para nós aqui, né? Voltei-me para saber que voz falava comigo. E tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele percebia que era Jesus, né? Vestindo uma longa túnica até os pés, cingido o peito com um cinto de ouro, tá? Que era uma maneira de se apresentar o sumo sacerdote do templo, lá do templo de Israel, né? Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã cor da neve. Então isso é uma figura importante. O branco é o sentido da pureza, né? Então a cabeça e os cabelos brancos de lã como a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, algo que tem a ver com a justiça, né? O fogo é depurador, é o que faz purificação, e os olhos eram como chamas de fogo. Seus pés pareciam como bronze fino incandescido na fornalha. Também algo, e como está sobre os pés, significando que vai pisar naquilo que for injusto. Ele vem para cumprir a justiça, para se posicionar sobre a justiça contra toda a injustiça, né? Sua voz era como o ruído de muitas águas, né? Ruído de muitas águas, sabe o que pode ser o sentido? Imagina uma represa rompendo. É esse barulho que explode da represa e que tem poder de ir e remover tudo o que está à frente. É assim o poder que contém a palavra de Deus, né? Segurava na mão direita 7 estrelas. 7 estrelas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Olha, da boca que sai a espada, não é na mão, né? É na boca que está o poder de separar, de eliminar o que tem que ser eliminado, né? De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto se assemelhava ao sol que brilha com toda a força, e aí sim, seu rosto era o centro de toda essa força de justiça, né? Então essa é uma figura de Jesus como sumo sacerdote. Bom, aí nós vamos então para a visão de João na ilha de Patmos, dando continuidade, para o primeiro capítulo aí do Apocalipse, dando continuidade. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés, né? Quando ele viu aquela visão, caiu como morto. Isso é algo que a gente tem que saber, né? Essa justiça plena, total, ela é algo tão superior a nós, que ao comparecermos diante dela, a gente entra num estado que não consegue prevalecer ali, né? Porque nós ainda temos tantas coisas em nós que não são conforme a justiça, e que expostas a essa luz intensa, a gente perece, né? Diante disso perece, né? Então, essa situação a gente tem que ter noção, porque o juízo é isso aí, é quando vai se cumprir toda a justiça, né? Mas nós temos um recurso para estar de pé quando isso acontecer. Ele, porém, está escrito aí na continuidade, ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro, o último e o que vive.
pois estive morto e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e da região dos mortos. Então, ele, em Jesus Cristo, nós não perecemos diante da justiça, porque ele se fez justiça por nós. Ele cumpriu, pagou o preço da nossa injustiça, e esse preço foi caríssimo, né? Para que nós fôssemos justificados e pudéssemos estar diante dessa luz e dessa palavra tão pesada, né? E permanecer. E aí ele deu a ordem para João: escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais, aquelas que já estavam acontecendo, como as futuras, e os que estão acontecendo agora e ainda pela frente, né? Eis o simbolismo das 7 estrelas. O que eram as 7 estrelas na mão dele, né? Que vistes na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Bom, vamos parar um pouquinho aqui para pensar. Que seriam esses anjos das 7 igrejas e os candelabros representando as 7 igrejas? Você vê que o Apocalipse, ele começa tratando de uma questão que são as igrejas, pessoal. A igreja, é óbvio, as igrejas cristãs, né? Aquelas que nasceram de Cristo. Não importa a denominação, nem vamos entrar nesse detalhe aí. Eu sei que tem um número enorme de igrejas, né? Cristãs, umas mais bem formadas no cristianismo, outra menos, mas isso são detalhes aqui deste mundo. O que importa é que as igrejas sejam geradas em Cristo, né? E estas 7 igrejas representam a totalidade das igrejas. E elas são vistas como um candelabro. Candelabro é algo que ilumina, que traz luz, tá? E essa luz é essa justiça aí, e ela tem que ser bem intensa. Lógico que tem variações. As igrejas são feitas por homens e, portanto, têm os seus problemas, né? As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Que seria isso? São espíritos que são destinados a acompanhar cada um dos tipos de igrejas cristãs que estão no mundo, e que estes espíritos conhecem as tendências que estão acontecendo nessa igreja, tanto as boas quanto as ruins, tá? Então isso daí é um meio, assim, seria um meio de ligar estas igrejas ao próprio Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, né? Então esses anjos têm esta função. E os 7 candelabros são as 7 igrejas, então, que devem estar iluminando aí o mundo. Mas continuando o texto, vamos dar um alerta no seguinte. As cartas às 7 igrejas, elas vão mostrar aspectos que são delicados, tá? E que nós precisamos dar uma ressalva aqui importante, né? É necessário cuidado. Por quê? Porque não vai falar só da beleza da igreja, do que ela anuncia, do que ela revela, daquilo que é a promessa de Deus para nós, que está tudo contido nos ensinamentos da igreja. Ela vai falar também dos erros das igrejas, né? E as igrejas, pelo Apocalipse, dá para a gente ver, elas crescem em erro na medida em que vão entrando em rotinas, em situação de tranquilidade. A tranquilidade é um perigo, né? Porque tende aquelas facilidades, aí cedendo para aquilo que é mais fácil, ou seja, aquilo que é mais descer do que subir, né? Quando a igreja é um impulso para subir e não para descer, tá? Então precisa tomar cuidado pelo seguinte: sempre tem erros nas igrejas, sempre tem, na maioria das vezes tem, né? E a gente precisa discernir esses erros. Então aí a importância das cartas, das 7 cartas, porque vão realçar os erros que vão acontecer desde o início até o final dos tempos, em maior ou menor intensidade. E, portanto, situações que o cristão que lê a palavra, conhece, que vai meditando sobre ela com a ajuda do Espírito Santo, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Com a ajuda do Espírito Santo,
vão conhecer estes perigos, tá? Estas coisas que estão na igreja e que nós vamos ter que conviver com elas. Porque o cristão não é chamado, eu vi um erro na igreja, eu tenho que ir embora, eu vou viver sozinho. Não é assim. A vida do cristão é de união, é de comunhão. E é dessa forma mesmo que crescem aqueles que serão, que farão parte do reino, que se tornarão aquilo que é o propósito de Deus. É porque é no meio dessas situações é que eles podem contribuir para que outros também acompanhem o mesmo processo. Portanto, é uma coisa importante de reconhecer o erro, saber evitá-lo e talvez saber até alertar aqueles que estão próximos, tá? Porque a igreja vai ter estas situações, e essas situações são típicas de cada época e se tornam cada vez mais intensas no final dos tempos, como a gente vai ver, né? Então, com todo cuidado, vamos analisar cada uma das cartas às igrejas. Bom, primeira coisa é uma estrutura geral que tem para todas as 7 cartas, né? Essa figura de Jesus como sumo sacerdote não está ali à toa, né? Jesus se apresenta ali de vários aspectos, né? Nós vimos olhos como chama de fogo, os pés incandescentes, todo o cabelo branco, né? Todas estas coisas, as características de Cristo, todas essas características de Cristo são aspectos, vai ser usado na carta às igrejas para apresentar Jesus em função daquilo que está acontecendo na igreja. Ele se apresenta com aspectos relativos à situação da igreja correspondente. Então, cada uma das 7 igrejas, Jesus se apresenta com alguns aspectos em que são importantes para aquela igreja. Ele, como sumo sacerdote, está destacando isso naquele aspecto. Então, ela começa com essa frase, sempre começa assim: eis o que diz aquele que, e fala de Jesus, desse texto da visão sacerdotal, com aqueles aspectos específicos que são importantes para esta igreja que está sendo tratada, né? O segundo aspecto, conheço tuas obras. Aí ele vai descrever as obras da igreja. Olha como é importante isso para nós. As obras que a igreja está fazendo, tanto as certas como as erradas. Primeiro ele vai dizer aí na descrição as obras certas, e depois ele vai acrescentar, mas tenho contra ti, e vai descrever o erro. Isso acontece nas 7 cartas, menos na igreja de Esmirna. É a igreja que termina com essa frase, ser fiel até a morte, e nós vamos entender já o porquê disso, né? Então, ele vai mostrar, voltando aqui ao foco da estrutura, primeiro que ele vai mostrar as obras da igreja, todas elas, e depois vai dizer o que está errado ali, tá? Então, esses itens se repetem nas cartas, né? Com exceção aí no caso do erro da Esmirna. Daí vai dizer, arrepende-te, é lógico, ter detectado o erro, qual é a solução? É arrepender-se. Arrepender-se é o que é necessário sempre em que nós nos deparamos com um erro, e isso é um processo bem difundido aí nas igrejas, né? Lembre-se, quando Jesus morreu na cruz, do lado dele saiu água e sangue. O que significa isso? Tudo na Bíblia tem um sentido, o Espírito Santo vem e revela tudo muito claro, né? A água representa esse arrependimento e o sangue representa a vida nova, né? Então, o processo de detectar um erro é bom. Detectei o erro, eu tenho condição de rejeitá-lo e tomar a decisão e pedir forças até para rejeitar, porque Deus está disposto a oferecer essa força por meio do Espírito. E, portanto, essa água não pode nos lavar, né? Arrepende, e aí então arrependido você pode estar pronto para viver uma nova vida pelo sangue de Cristo, pelo poder de vida que está em Cristo, e isso é crescimento, isso é renovação, né? Então arrepende-te.
Esse arrependimento às vezes cita a alternativa. Se não se arrepender, ele cita a punição. Os itens 3 e 4 são citados na carta, não são citados na carta da igreja de Esmirna lá, que é aquela que está lá terminando com esse texto, ser fiel até a morte. Então nós vamos falar sobre isso, porque isso é uma igreja diferente das outras, mas que existe até hoje aí situações desse tipo aí na igreja, né? Nós vamos tratar disso quando chegar aí na carta à igreja de Esmirna, né? Outro texto que está em todas as cartas é: quem tiver ouvidos, ouça. Então veja só, quem tiver ouvidos, ouça, tá dando, é uma frase aparentemente com um segredinho aí, né? Todo mundo tem ouvido, não tem ouvido para ouvir, exceto alguém que tem algum problema físico, né? Mas não é algo mais que está sendo dito aí. Não basta ter o ouvido e não saber ouvir, né? Para saber ouvir aquilo que vem de Deus, para entender todas estas coisas que parecem tão complexas aí, mas que não são, nós temos o recurso que facilita tudo. Quem tiver ouvidos, ouça o que diz, o que o Espírito diz. Esse Espírito com letra maiúscula é essa força que Jesus deixou para nós, né? Então precisa estar atento, precisa ouvir o que o Espírito diz. E depois, então, a promessa ao vencedor. Ao falar a palavra vencedor, significa que em cada igreja, por isso que não importa qual é a igreja, desde que seja cristã realmente, todas elas têm problemas, todas elas têm os vencedores, né? A esses é dado a promessa. A esses é dado a promessa. Vamos falar um pouquinho ainda sobre isso? Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz, e ao vencedor tem uma promessa. Então tem uma batalha aí, tem uma vitória que tem que acontecer dentro do cristão, e esse aí é que vai ser digno de receber a promessa, tá? Esse aí é que vai ser capaz de viver aquele descanso necessário, aquela terra prometida que agora é eterna, e é diante de Deus, e é na luz, a Jerusalém celeste, tá? Então tem uma promessa para cada vencedor que aponta para esse momento, tá? Esses dois itens, eles estão colocados nessa ordem que está aí na tela. Primeiro vem a frase, quem tiver ouvidos, ouça, né? E depois vem a promessa ao vencedor. As três primeiras igrejas é nessa ordem, e as quatro últimas igrejas inverte, né? Estão invertidos nas quatro últimas igrejas. E nós vamos entender que isso está ligado à situação destas três primeiras igrejas e as quatro últimas. Então você vê que a estrutura, que as coisas na Bíblia, elas têm um sentido importante que a gente, quando vai observando com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos compreendendo e tirando disso melhores condições para absorver o que a Bíblia está nos revelando, tá? Então vamos ver que esses aspectos vão se repetindo aí em cada uma das igrejas, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui a primeira delas, né? Bom, tá aí, agora já chegamos no capítulo 2. O capítulo 2 é que inicia as cartas às igrejas, tá? Cartas às igrejas. E o primeiro versículo está lá: ao anjo da igreja de Éfeso. Então ela tinha um nome, as igrejas têm nome, né? Naquela época as igrejas eram denominadas em função da cidade onde elas estavam nascendo, né? Ao anjo da igreja de Éfeso, era a cidade de Éfeso, escreve: eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas. Então ele está falando, ó, quem está dizendo é aquele que tem as estrelas, ou seja, os anjos das 7 igrejas na sua mão direita. E aquele que anda no meio dos 7 candelabros, é aquele que está ali e que pode tocar os 7 candelabros, tá? Aí vem aquela frase que eu falei que se repete: conheço tuas obras, teu trabalho, tua paciência, não podes suportar os maus, não podes, você não aceita os maus lá dentro.
Pusestes à prova os que se dizem apóstolos, porque às vezes a pessoa quer ocupar uma posição que não tá destinada a ela, porque isso é o sumo sacerdote que define, aquele que tem a condição de ser um apóstolo, e não são, ou seja, esses que não são, e portanto são mentirosos. Então ele pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, a igreja tem que ter perseverança. Sofrestes pelo meu nome, sofrestes. Isso é uma característica dessas primeiras igrejas, né? Tinham todas essa ameaça de risco, de perseguição pela sociedade da época. Era uma coisa nova que vinha surgindo em nome desse Deus, Jesus Cristo, e do Pai, né? E era uma coisa que as pessoas não aceitavam de imediato. Então essa era uma igreja que sofria perseguição pelo nome de Cristo. E não desanimastes. E aí, mas só que ele vem falar agora de um grave erro. Mas tenho contra ti, que arrefecestes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e retorna às tuas primeiras obras, senão virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isso tens de bem. Detestas as obras dos nicolaítas, como eu as detesto, como Jesus detesta. Vamos entender isso aqui, porque agora é um ponto delicado que eu falei lá no início. Nós vamos ter que saber direitinho, temos que procurar, assim, a ajuda do Espírito Santo, para ver o que significa este erro, arrefecer o primeiro amor, e o que significa essa situação que Jesus destacou, e que destacou como algo bom dessa igreja, que era detestar as obras dos nicolaítas, como eu detesto, como ele detesta, né? Quem tiver ouvidos, ouça, continuando só, nós já vamos falar desses aspectos aí. Então, é preciso ter ouvidos para ouvir o Espírito, isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver, e a gente desenvolve permanecendo na palavra, buscando a revelação, Esse é o ponto importante que a gente sempre salienta. O cristão não pode viver só de ouvir o que a igreja diz. Ele mesmo tem que pegar aquela palavra, refletir sobre ela. Nesse momento, a presença do Espírito que está nele, porque ele é convertido, porque ele nasceu de Cristo. Esse momento que o Espírito espera para trazer o entendimento. Por isso, quem tiver ouvidos, ouça. O Espírito é que diz. A igreja fica aqui, que nem a gente, propagando a palavra de Deus, mas ouvem aqueles que estão interagindo com o Espírito. Esse que está querendo ouvir, esse querer ouvir e querer conhecer e ouvir é que permite ele ter ouvidos para ouvir. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E aí, o propósito da igreja. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida que se acha no paraíso de Deus. Então aí é aquela história, o vencedor existe dentro desse processo que a igreja anuncia. Cada um de nós em Cristo temos que nos tornar vencedores. Vencedores de quê? Da nossa velha natureza. Ela tem que ser removida, e é uma luta, é uma batalha, a natureza que recebemos como filhos do homem, dos nossos pais, da sociedade que a gente vive, existe uma batalha aí para você renascer como Cristo dentro desse ambiente, né? E isso é tornar-se vencedor. Era isso que Israel precisava fazer quando entrou na Terra Prometida, ali como figura mais desse mundo mesmo, né, onde as coisas eram materiais, agora elas são espirituais. Mas ali eles tinham que entrar para receber a promessa. A terra que manava leite e mel é uma figura da realidade celeste que nós somos destinados agora por meio de Cristo, né? Então precisa ter ouvidos para ouvir. Mas vamos entender aqui a questão do que Jesus tinha contra essa igreja de Éfeso. Arrefeceste o teu primeiro amor.
E eu vou falar aqui e vocês vão ver que isso fica claro, né? Depois que o Espírito Santo falou. Tá? É ele que vai mostrando para a gente estas coisas. O que é esse arrefecer o primeiro amor? Quando a gente se converte, a gente tem uma convicção firme. Deus é Deus, né? E Jesus é o Filho de Deus e eu quero crer nele. Então, eu conheço Deus. Você sabe como é um bebê quando ele nasce? O bebezinho. Ele conhece a mãe e o pai, né? Ele conhece os dois e se outra pessoa pega no colo, às vezes ele já começa a chorar, né? Por quê? Porque ele conhece, de alguma maneira ele conhece. É assim cristão que nasce de novo. Ele conhece a Deus, conhece a Jesus, mas não do jeito que deveria conhecer, que é quando ele vai crescendo, que ele vai sabendo as atitudes do pai, da mãe, vai aprendendo com eles, vai se formando igual a eles. Agora nós temos que ter esse mesmo processo em relação ao verdadeiro pai que nos gerou, que é Cristo, e nos tornando igual a ele, né? Mas, de qualquer forma, ele conhece, né? Então, o cristão, logo que ele nasce, ele tem essa convicção. Jesus é Deus e eu quero fazer a vontade dele. Tá? Isso é que nos dá direito, pela fé que nós tivemos, essa é a fé, de receber o Espírito de Deus. Né? Mas o que é esse arrefecer o primeiro amor, esse primeiro amor que é intenso nesse momento da conversão e que dá direito à presença do Espírito? O que é esse arrefecer esse primeiro amor? É uma coisa sutil, pessoal, que acontece. A igreja começa a ser um lugar onde você se relaciona com pessoas que têm essa mesma condição. Né? E temos que tomar um cuidado muito grande, porque é facinho da igreja virar para nós um ambiente agradável, onde a gente vai uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou quantas vezes for, e tem ali um convívio com aquelas pessoas e começa a ser um relacionamento amigável, de pessoas com pessoas. E Jesus vai ficando para trás. Tá? Você vai começando a viver a igreja como um clube, como um lugar onde você vai uma vez e depois vai embora, e aí vive no mundo. E você se sente satisfeito porque você está indo lá, ouve falar de Jesus, tudo, mas Jesus mesmo não está sendo o foco da sua busca ao ir na igreja e nem do seu refletir quando você está sozinho, buscar esse conhecimento através da própria Bíblia, por você mesmo. Então, isso é arrefecer aquele amor primeiro, que parecia intenso, mas que depois vai se conformando com essa situação de rotina. De rotina. Fazer da igreja uma rotina, pessoal, você caiu nesse arrefecer do teu primeiro amor. Lembra-te disso e arrepende-te. E retoma esse empenho inicial, importante. Tá? Esse empenho de querer conhecer aquele que te gerou e não ficar nesse convívio, os trabalhos da igreja, vou ficar aqui arrumando os bancos, vou ficar isso, está bom, que ótimo, eu estou ajudando Jesus. Não, você tem que mudar interiormente, é algo dentro de nós. Então, você está vendo? Isso é uma coisa importante. Tem muita gente que vive só nesse nível. E aí, ele tem que mudar, ele tem que vencer isso. E essa vitória é que faz o crescimento, tá? Então é por isso que a gente tem que aprender a ouvir essas coisas que o Espírito diz. E chegar ao nível de ser vencedor. Porque a promessa é para o vencedor, tá? É a promessa para o vencedor. Tem outra coisa aí que ele fala que é esta obra dos nicolaítas. Detesto estas obras dos nicolaítas. Eu não sei, eu vou deixar para falar na outra igreja que ele vai repetir, que a outra igreja já tinha isso. Aqui ele está dizendo a essa igreja de Éfeso que ele tinha de bom isso aí. Isso tens de bem, detesta as obras dos nicolaítas. Nós vamos ver que essa igreja não queria saber disso que estava acontecendo, né? Ela não tinha interesse nisso. E isso era uma coisa boa, que Jesus destacou como boa.
Então, por quê? Porque ele detesta as obras dos nicolaítas. E nós vamos ver isso mais adiante, ainda nesse nosso assunto de hoje. Vamos lá. A outra igreja. Aí aquela que nós falamos que não tem esse risco do erro, né? Apocalipse 2, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Eis o que diz o primeiro e o último, que foi morto e retornou à vida. Olha o aspecto como ele se mostra. O primeiro e o último, ou seja, aquele que gerou toda a igreja e todos aqueles que são chamados a esse propósito de Deus, a entrar naquele descanso. E o último, aquele que estará presente como o propósito final para todos nós, que é nos tornarmos como Jesus Cristo, né? Ele foi morto e retornou à vida. Ele fez isso para que nós tivéssemos essa situação de poder entrar nesse reino eterno, né? Então ele se apresenta assim para essa igreja de Esmirna: eu fui morto, né? E aí ele continua: eu conheço a tua angústia e a tua pobreza. Era uma igreja que estava em situação de dificuldade por causa do ambiente em que ela foi gerada, essa igreja aconteceu. E ele diz que essa angústia e essa pobreza é uma figura que está ali, que é presente, palpável, mas no fundo, interiormente, essa igreja é rica. Por isso que ela não tem aquele aspecto da estrutura que nós pusemos do erro. Ela é rica. E também as difamações daqueles que se dizem judeus e não o são. Esses que se dizem judeus e não o são, dá para a gente entender também. A igreja nasceu lá em Israel, né? E os judeus, a grande maioria, eles não conseguiram ver que Jesus, novamente, assim como não conseguiram ver que a terra prometida era algo dado por Deus, agora, com a vinda de Jesus, não conseguiram reconhecer Jesus, né? A maioria. Alguns foram adiante, como Moisés, Josué, todos aqueles que da geração antiga que entraram. Os outros morreram no deserto, nunca conquistaram a terra prometida, né? Mas esses que estavam lá em Israel, quando Jesus se manifestou, também teve essas duas situações. Os que aderiram, que são os apóstolos e todos aqueles primeiros judeus convertidos que fundaram as igrejas cristãs, mesmo na Ásia sempre foram judeus, né? Mas os outros perseguiam a igreja, né? Então, as difamações daqueles que se dizem judeus e não são apenas sinagoga de Satanás. Eles estavam agindo no propósito de Satanás, mesmo sem saber, tá? Estavam agindo no propósito de Satanás contra a igreja de Cristo, que tinha se manifestado e de uma maneira marcante, morrendo e ressuscitando e se revelando, tá? Então, essa igreja era perseguida por estas pessoas, tá? Nada temas ante o que hás de sofrer, porque essa perseguição era intensa, no caso da Esmirna. Já tinha essa perseguição na outra igreja que nós falamos, mas lá não tão intensa quanto aqui. Por estes dias o demônio, através daquelas judeus, sinagoga de Satanás, vai lançar alguns de vós na prisão para pô-los à prova. Então isso é uma coisa que o demônio está sempre fazendo. Quero ver se você vai resistir mesmo, né? Tereis tribulações durante 10 dias. Ou seja, vai acontecer uma tribulação durante um período. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Veja só, essa igreja, pessoal, é uma igreja onde aqueles participantes, os frequentadores dela, eles estavam expostos à morte física, porque a perseguição era desse nível, de realmente eliminar. Isso aconteceu no começo das igrejas, e até hoje tem igrejas que ficam nessa situação em alguns países que ainda se opõem totalmente ao cristianismo e estão dispostos a matar, né? A igreja que vai se formando lá tem esse risco, né? Então estava escrito lá, e Jesus falou: ser fiel até a morte, e isso já lhe dará a coroa da vida.
E aí, então, ele está destacando que perder a morte, perder a vida, perder a nossa vida aqui nesse mundo, por amor a Jesus Cristo, isso já nos coloca de posse da coroa da vida no reino eterno. Tá? Porque você fez o processo, materialmente, aquele processo que deve se cumprir espiritualmente. Todo cristão precisa morrer interiormente da sua natureza velha para receber a natureza nova de Cristo. Esse é o processo normal, né? Mas, em situações extremas, como é o caso da igreja de Esmirna, esse processo se reflete em morrer fisicamente, morrer aqui neste mundo. Toda vez que um cristão morre assim, ele está fazendo, realmente por causa de Cristo, ele está estendendo pelo seu sangue a obra de Cristo no mundo. Né? Tem exemplos disso no caso de Estevão, quando Paulo perseguia a igreja e os judeus mataram Estevão. A morte de Estevão foi razão de conversão para Paulo, porque foi uma extensão do sangue de Cristo. Ele foi salvo ali quando ele estava matando, e Estevão olhou para Paulo e para os que os matavam e disse: perdoa-lhes, porque eles fez a mesma coisa que Jesus, porque eles não sabem o que fazem. Ao dar esse perdão, esse sangue se torna sangue de vida, aquele sangue que brotou de Jesus vai se estendendo, né? Então, se aqueles que morrem em função da perseguição, esses se tornam parte desse processo de salvação do mundo pelo seu sangue, e o sangue que clama pela vinda de Cristo e que é derramado aí ao longo do tempo, né? Então, a promessa é para esses, no caso dessa igreja perseguida. E quem tiver ouvidos, ou seja, quem tem o Espírito, e ouça o que o Espírito diz. O vencedor, aí, não sofrerá dano algum da segunda morte. A segunda morte é aquela que é a morte do juízo final. No juízo final vai separar os que vão permanecer eternamente e os que vão morrer separados de Deus eternamente. Essa é a segunda morte. Então vimos aí a orientação de Jesus para as igrejas que têm riscos de vida para aqueles que participam dela. Tá? Nessa daí não tinha o erro, porque o erro estava eliminado pelo fato da pessoa só ir lá quando estava disposta a perder a vida. Né? Então esse é um processo que deveria ser interior, e no caso deles era exterior, porque a perseguição vinha palpável, né? Daqueles que estavam dispostos a matar. Né? Vocês estão entendendo? Isso daí é uma coisa que tem que ouvir uma vez e refletir, e aí você vai perceber qual o sentido mesmo. Né? Bom, continuando aqui no capítulo 2 do Apocalipse, vamos para a terceira e última igreja do assunto de hoje, que nós vamos continuar as 4 outras igrejas na próxima semana. Né? Capítulo 2. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: eis o que diz aquele que, tá vendo aquela frase da estrutura, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ó, tem algo que precisa ser separado pela espada. Sei onde habitas. Essa igreja está numa determinada cidade, que todas as igrejas inicial eram igrejas de cidade, a igreja de Pérgamo, né? Sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Então nós falamos bastante sobre isso, né? Antes de entrar no Apocalipse propriamente dito, falamos da manifestação da Babilônia. São sempre cidades onde Satanás encontra meios de difundir a doutrina dele e de espalhar pelo mundo, ou pela proximidade dessa cidade. Né? É ali que ele se estabelece, é como se ele tivesse ali o trono dele. Né? E no caso, na época, Pérgamo era uma cidade como essa. Tá? Fazia esse papel de Babilônia, entre aspas. Né? Então, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que divide o que é certo do que é errado, a justiça, sei onde habitas, aí se acha o trono de Satanás. Mas, falou para a igreja, mas tu te apegastes firmemente ao meu nome, e não renegastes a minha fé.
Você vê que era uma igreja perseguida e, portanto, as pessoas assim mesmo insistiam em guardar a fé. Mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas, que nós não sabemos quem é, mas era alguém que testemunhava Jesus, foi morto entre nós, entre vós, onde Satanás habita. Então você vê que era uma igreja também em perseguição. Essas são as 3 primeiras igrejas que sofriam esse tipo de perseguição mais intensa. As 4 últimas já são igrejas mais no modelo atual, em que não há essa perseguição de vida, né? Que é a maioria das igrejas ao longo do mundo. Mas, de qualquer forma, tanto os erros quanto os acertos e tudo vale para todas as igrejas, né? Então, mesmo naqueles dias em que minha fiel testemunha Antipas foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, essa igreja habitava ali numa cidade que era importante do ponto de vista de Satanás. Todavia tenho alguma coisa contra ti. Aí, tem alguma coisa contra ti. É que tens aí sequazes da doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel para levá-los a comer carne imolada aos ídolos e praticar imundícies. Olha o que estava dentro dessa igreja. E era uma igreja que tinha até testemunhas capazes de dar a vida por Jesus Cristo, como Antipas, né? Mas você vê que essas coisas podem penetrar. Nós vamos tratar sobre isso agora, né? Sequazes da doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a fazer tropeçar os filhos de Israel. Você vê como é importante o Velho Testamento. Ele mostra essas coisas de uma maneira mais clara, porque é tudo material, né? E nós temos que trazer isso para uma maneira mais espiritual no nosso tempo. E nós vamos falar sobre isso, né? Vamos só ler até o fim dessa frase. Para levá-los a comer carne molada aos ídolos e praticar imundície. Tens também sequazes da doutrina dos nicolaítas. É essa que nós vamos falar agora. Então, por que nós estamos destacando todos esses erros, né? Porque é importante a gente conhecê-los, não para deixar a igreja, porque isso não é o propósito, né? Mas principalmente para não ser participante desses erros, tá? Para não estar ali e estimulando esse erro, né? Muito bem, vamos entender o que é isso. Primeiro, a questão do Balaão aí e de Balaque. Quem conhece o Velho Testamento já sabe o que é isso, né? Israel estava naquela travessia do deserto para chegar à Terra Prometida, né? Aliás, essa é a situação de todos nós, né? Estamos atravessando o deserto para chegar à vida eterna, né? O deserto é essa vida aqui nesse mundo. E eles estavam lá nessa travessia do deserto. Todos eles tinham visto todos os sinais de Deus para removê-los do Egito, né? Reconheceram que Deus estava agindo por Moisés, né? Moisés fazia a figura de Cristo, que estava levando a Israel para uma nova vida, que seria na Terra Prometida, né? Então, paralelos entre a nossa situação. E ele fala que chegou uma hora nessa caminhada do deserto, que demorou 40 anos por causa da dúvida que eles tiveram em entrar na Terra Prometida, no momento em que estava proposto já a entrada, né? Nessa caminhada teve um rei que foi Balaque. Balaque era um rei e Israel estava passando próximo a esse reino de Balaque. E esse rei decidiu que ele deveria atacar aquele povo, que por sinal estava levando riquezas, um monte de coisa com eles, né? Atacar e destruir Israel. Mas essa decisão dele esbarrava num problema. A fama de que existia um Deus que andava com Israel e que fazia prodígios tinha chegado até Balaque. Ele sabia desta fama. E ele resolveu consultar um vidente. Naquela época tinha essas pessoas que, e até hoje tem, né, que de alguma forma se apresentam como reveladoras de coisas que não são espirituais, né? E ele foi consultar esse Balaão aí, que era um vidente famoso, né? Falou, como que eu faço para destruir Israel?
eu quero destruí-los. Mas tem essa história de que tem um Deus, que o Deus deles é muito forte. E se eu for lá desprevenido, ele vai me destruir em vez de eu destruir ele. Isso que a Balaão pensou, né? Que Balaque pensou. Então ele foi pedir essa orientação para Balaão. E Balaão deu a orientação correta para ele. Falou, ó, eles realmente têm esse Deus. Se você for lutar contra eles, simplesmente, você vai perder. Porque eles já venceram, a notícia se espalhava de tudo que já tinha acontecido com Israel, né? Então Balaão falou para ele, o que você tem que fazer é fazer os filhos de Israel, fazer eles tropeçarem, fazer eles caírem, de alguma forma. E a forma mais simples é através das apetites da carne. Pega as filhas se não me engano, a Balaque era medianitas, né? Acho que era dos medianitas. E fala para as medianitas, as mulheres, seduzirem os filhos de Israel e atraírem eles assim para se unir, o que era proibido a Israel, unir-se com os outros povos, assim como é proibido para o cristão misturar-se com o mundo, né? Ele tem que ser separado, santidade é separação. Em Israel isso era uma coisa física, né? Para nós é uma coisa espiritual, né? Então, essa situação era um conselho que realmente enfraqueceria Israel. E Israel começou a cair, porque as filhas dos medianitas lá começaram a se oferecer aos israelitas. E isso começou a multiplicar nos acampamentos no deserto. Quando Moisés e Josué, todos os que estavam à frente, começaram a perceber essas coisas, viram que estava acontecendo algo extraordinário lá e que era perigoso, né? Então se levantou um israelita e começou a matar mesmo aqueles israelitas que se entregavam a essa prática, né? E foi assim que Balaque não conseguiu vencer Israel, porque teve aqueles que se levantaram contra. Então, essa doutrina, o que significa para a igreja, pessoal? Para nós, as conclusões têm que ser para a igreja. É quando a igreja vai acatando coisas que estão ligadas à carne como toleráveis para o cristão. Ou seja, adultério, não dá tanta importância para isso, coisas de união não comprometida, né? O cristão que se une com uma mulher, com outra mulher, isso sem... o cristão homem ou mulher que faz isso, né? Mas sem nenhum compromisso, o que é uma coisa que ofende o ensinamento de Deus, tá? E aí é que está o perigo. Isso é algo que Jesus falou, tenho contra ti, que a igreja está tolerando isso, no nosso caso, né? A igreja que tolera isso e que olha, faz vistas grossas a isso e que não mostra isso claramente para os fiéis, essa igreja tem essa falha, permite sequazes da doutrina de Balaão, que é a doutrina que ensinava Israel a entregar-se aos prazeres da carne e, portanto, separar-se de Deus escondido, lá no meio, né? Não sei se está entendendo isso aí? Isso aí é uma coisa importante. É uma coisa que às vezes está tolerado aí na igreja, não se fala muito disso, mas ela precisava ficar bem claro que isso faz o cristão ficar fora da graça de Cristo, né? Então, esse é um erro grave, né? É um erro grave que tem que ser mostrado, tem que ser salientado, porque senão as pessoas vão fazendo automaticamente, né? E aí vem aquela outra frase que Jesus falou que detesta. Tem também sequazes da doutrina dos nicolaítas. Isso era uma coisa difícil de saber o que era. Por muito tempo eu não conseguia saber o que seria o nicolaítas. Procurei em outras partes da Bíblia, né? Praticamente não fala nada, né? Mas era algo
né? Algo que tem a ver com doutrina da igreja. Doutrina da igreja. Né? Doutrina dos nicolaítas. A gente sabe que na Bíblia tem várias frases que mostram os grupos de povos, né? Então é jebusitas, estou falando palavra aqui de memória, um monte de nomes com itas no fim. Né? Nicolaítas, portanto, representam um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas. Uma vez eu li um texto de uma igreja lá da Coreia, igreja evangélica, que mandava um jornalzinho, e os caras tinham estudado essa palavra. E tinham dito que ela se divide em duas partes, Nicol e Aitas, né? Ou Nicol e Laitas, vamos dizer assim. E que isso era um radical de duas palavras que estão dentro do conceito da igreja cristã, que é a Nikos, seria a ver com clero, Niklos, né? Não sei como é que falava o texto, o som dessa palavra dividida, e laicas é leigos. Então a doutrina do clero leigo. Essa doutrina realmente é gravíssima. Essa doutrina é algo que Jesus detesta mesmo. Se a gente olhar bem, a gente vai ver isso. O que é essa doutrina do clero leigo? É a doutrina que diz que a igreja tem que ter uma categoria de clero, que são aqueles destinados a oferecer a palavra, destinados a ensinar, né? E o leigo, que tem que estar ali sentado no banco e ouvindo. Tá? Pessoal, isso daí é uma coisa que Jesus não suporta, porque a igreja não é isso. Agora eu tenho que falar claramente para você que está ouvindo, a igreja não pode ser isso. Ser um clero atuando e os leigos simplesmente recebendo e sai dali e fica por isso mesmo. Né? A igreja é um lugar onde nasce, se torna jovem e depois adulto o cristão. Ele tem que estar crescendo em vida. Ele não pode se contentar em ser uma casta de leigo. E não pode se arvorar a ser outra casta de clérigo. Não pode, isso não pode. Ter autoridades dentro da igreja é necessário. A autoridade é da organização da igreja, só para isso. E ela tem que tem que estimular o crescimento. Qualquer autoridade da igreja deveria estar predisposta a trazer ensinamento e a ver aqueles que estão no banco crescerem em Cristo a ponto de até ultrapassar ele mesmo, até ultrapassar aquele que está ensinando. Porque é isso mesmo que é o propósito. O propósito é que haja vida, que haja crescimento. Sem crescimento não tem vida. Destinar uma classe, a grande massa das pessoas, a serem algo que estão ali sem desenvolver-se, estando apenas numa fé primitiva, isto é algo que Jesus detesta. Porque a igreja é uma fonte de vida que tem que estar crescendo. Cada cristão, à medida que cresce, tem que estar ajudando os outros menores a crescer. Eu tenho exemplos que nós vamos ler mais adiante aí, um texto de João, em que ele fala, na carta de João, a primeira carta dele, ele fala que ele escreve e ele diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheces o Pai. Aliás, ele começa com os filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque conheces o Pai. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Essas três categorias, pessoal, tem que estar acontecendo na igreja. Tem que ter os filhinhos que nasceram e sabe quem é o pai. Um bebê sabe quem é o pai e a mãe. E ele vai no colo do outro e ele chora. Porque ele sabe quem é o pai e a mãe. Mas é um estado temporário em que ele só sabe isso. O pai é aquele que já cresceu e conhece o pai e a mãe de modo diferente, já entendendo tudo o que o pai é e tudo o que a mãe é.
Esse já cresceu, já é adulto. E o jovem é aquele que vai crescendo e vai vencendo as tendências de Satanás, de mistura com o mundo, né? Essas três categorias têm que estar na igreja. Ela tem que ser um mecanismo de pegar a pessoa que nasceu de novo, dar todo o ensinamento inicial, de modo que ela vai se tornando jovem, aprende a vencer Satanás dentro dela mesma, ir mudando, e aí então conhece a Deus de uma maneira muito mais viva. Tá? Muito bem, então a ordem de Jesus para estas situações, tanto da doutrina dos nicolaítas como da doutrina de Balaão, era: arrepende-te, pois senão virei em breve a ti e combaterei contra eles com a espada de minha boca. E aí termina: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. O que é o maná escondido? É a revelação da palavra. Maná é alimento, a palavra de Deus é alimento, ela é algo que entra pela boca e deve sair da boca, como Jesus se manifestou com uma espada de dois gumes na boca, né? Não na mão, porque é ali que está o poder de criação, ali o poder de mudança, né? Ao vencedor darei o maná escondido e lhe entregarei uma pedra branca, onde está escrito um novo nome, a nova natureza, que é daquela específica pessoa que ninguém conhece senão aquele que o receber. Então, vimos aí, este assunto são as 3 primeiras cartas. Na próxima semana a gente vai dar uma interrupção no texto do Apocalipse. Não, nós vamos continuar as 4 cartas seguintes, né? E aí trataremos então do total das 7 igrejas. Bom, vamos terminar por aqui, dando graças a Deus por todas as coisas que estão nessa palavra viva, né? Que é como uma espada que sabe separar dentro de nós o que é de Deus do que é do mundo, e que possamos nós, Senhor, pela graça do Teu Espírito, aprender estas coisas e torná-las vida em nós mesmos. Esse crescimento possa acontecer, Senhor, em cada um daqueles que ouvem, e em cada um daqueles que estão proclamando a Tua palavra, para que nós todos possamos nos tornar um em Cristo Jesus, em quem colocamos toda a nossa esperança e todo o nosso amor. Amém.